O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Hanson Riggs. Ainda mais fantásticas eram suas histórias sobre o orfanato que viveu no país de Gales. Era um lugar encantado, contava ele, projetado para manter as crianças protegidas dos monstros, em uma ilha onde o sol brilhava todos os dias, ninguém jamais adoecia ou morria. Todos viviam juntos em uma casa grande, protegida por uma ave velha e sábia. Pelo menos era isso que dizia a história. À medida que crescia, comecei a ter minhas desconfianças. Um minuto depois, voltou com uma velha caixa de charuto nas mãos. Inclinei-me para a frente quando ele se sentou e pegou 4 fotos amassadas e amareladas. A primeira era uma fotografia desfocada do que pareciam roupas sem gente dentro. Ou isso, ou a pessoa não tinha cabeça. Claro que ela tem cabeça, disse meu avô sorrindo. Só que você não pode vê-la. Ele me passou outra foto. Então, o que está vendo? Perguntou após me dar alguns instantes para observá-la. Uma garotinha. E ela está usando uma coroa. Ele tocou a parte de baixo da foto. E os pés dela? Olhei aquela fotografia mais de perto. Os pés da menina não tocavam o chão. Mas ela não estava pulando. Parecia estar flutuando. Fiquei de queixo caído. Substituindo-a por outra, esta de um menino erguendo uma rocha. Victor e sua irmã não eram muito espertos, disse ele. Mas, rapaz, como eram fortes. Ele não parece forte, disse eu, enquanto avaliava os braços magros do garoto. Acredita em mim, ele era. Mas a foto mais estranha era a última. Vovô Portman entregou-a a mim e demorei para entender o que era. Parte de trás de uma cabeça com o rosto desenhado nela. Fiquei olhando fixamente para a última foto enquanto o vovô explicava. Ele tinha 2 bocas, está vendo? Uma na frente e outra atrás. Por isso ficou tão grande e tão gordo. Mas é de mentira, disse eu. O rosto está só pintado. Claro, a pintura é falsa. Era para um número de circo. Mas estou dizendo a você, ele tinha 2 bocas. Não acredita em mim? As fotos me fizeram lembrar de como me senti no dia em que me dei conta de que as histórias de meu avô não eram reais. Ajoelhado no chão de seu quarto, eu me senti traído novamente. A verdade agora parecia óbvia. Suas últimas palavras tinham sido apenas mais um truque de mágico, como as fotos, e seu último ato tinha sido contaminar-me com pesadelos e delírios paranoicos que levariam anos de terapia e várias caixas de remédios aniquiladores de metabolismo para desaparecer. Guardei as fotos na caixa e levei até a sala, onde meu pai e tia Suzy esvaziavam uma gaveta cheia de cupons guardados e presos com clipes, mas nunca usados, em um saco de lixo de 50 litros. Ofereci a caixa.
eles não me perguntaram o que ela continha. Numa primeira impressão, pareciam o tipo de retrato que se encontrava em qualquer álbum de família antigo. Havia fotos de gente dando cambalhotas na praia e sorrindo na varanda diante do quintal, paisagens da ilha e muitas crianças, pousando sozinhas e em duplas, retratos formais e informais, tirados diante de painéis colocados ao fundo, os retratados segurando bonecas de olhos inexpressivos, como se estivessem se preparando para fotos glamorosas em algum shopping center apavorante da virada do século. Mas o que achei realmente assustador não foram as bonecas zumbis ou os cortes de cabelo estranhos das crianças, ou ainda como pareciam não sorrir nunca. Quanto mais examinava as fotos, mais familiares me pareciam. Elas compartilhavam o mesmo ar de pesadelo das velhas fotos de meu avô, especialmente as que ele guardara escondidas no fundo de sua caixa de charutos, como se, de algum modo, todas viessem do mesmo lote. Havia, por exemplo, uma foto de duas moças posando em frente a um fundo mal pintado de uma paisagem oceânica. Nada de muito estranho em especial. O que incomodava era como estava pousando. As duas estavam de costas para a câmera. Por que você se daria ao trabalho de tirar um retrato? Naquela época, as fotografias eram uma coisa cara, para na hora virar as costas para a câmera. Estava quase certo de acabar achando naqueles destroços outra foto das duas garotas, agora de frente, revelando esqueletos sorridentes no lugar de rostos. Outras fotos pareciam manipuladas de um jeito bem similar a algumas de meu avô. Em uma delas, uma garota sozinha num cemitério olhava para um lago e via-se o reflexo de duas garotas. Ela me lembrava a foto do vovô Potman, da garota presa numa garrafa, mas, qualquer que fosse a técnica de laboratório que tivesse sido usada, o resultado era muito tosco. Havia outra de um rapaz perturbadoramente calmo, cuja parte superior do tronco parecia coberta por um enxame de abelhas. Aquilo seria bem fácil de forjar, não? Como aquela foto de meu avô do garoto erguendo uma rocha. Pedras falsas, abelhas falsas. Eu só podia pensar em uma explicação. As fotos de meu avô tinham vindo daquele mesmo baú que jazia espatifado à minha frente. Mas eu não tinha certeza até que encontrei uma foto de dois garotos esquisitos fantasiados, com colarinhos desmanchados, que pareciam alimentar um ao outro com uma espiral de fita. Eu não sabia exatamente o que eles eram, além de combustível para pesadelos bizarros. O que poderiam ser? Dançarinos sadomasoquistas? Mas não havia dúvida de que vovô Portman tinha um retrato daqueles dois garotos. E eu o vira em sua caixa de charutos menos de 2 meses atrás. Não podia ser coincidência, o que significava que as fotos que meu avô havia me mostrado, que ele jurava serem crianças que conhecera naquela casa, tinham mesmo vindo dali. Mas será que isso queria dizer que, apesar das desconfianças que eu tinha, mesmo com 8 anos de idade, as fotos eram autênticas? E as histórias fantásticas que as acompanhavam? Qualquer uma delas ser verdadeira, literalmente verdadeira, era algo que parecia impossível. Mesmo assim, parado ali, na penumbra empoeirada do porão daquela casa morta que parecia tão cheia de fantasma. Quem sabe? Todas as fotos deste livro são fotografias antigas autênticas e, com exceção de algumas que passaram por leve tratamento, não foram alteradas.
Elas foram emprestadas de arquivos pessoais de 10 colecionadores, pessoas que passaram anos e horas incontáveis revirando caixas gigantes de retratos de todos os tipos em brechós, feiras de antiguidade e vendas de garagem para encontrar umas poucas fotos transcendentes, resgatando imagens de significado histórico e extraindo beleza da obscuridade. E muito provavelmente do lixo. Sua obra é um retrato de amor sem glamour. E acho que eles são heróis anônimos do mundo da fotografia. Um romance tenso, comovente e maravilhosamente estranho. As fotos e o texto funcionam brilhantemente juntos para criar uma história inesquecível. John Green, autor de A Culpa é das Estrelas. O Orfanato da Senhorita Peregrine, para crianças peculiares. Então, vamos ler